Olá, a paz do Senhor Jesus, muito prazer poder estar aqui gravando esse vídeo para você que está me ouvindo. Eu vou estar falando aqui, fazendo aqui um curso através de vídeo de algumas matérias teológicas. E nós temos aqui um curso chamado curso de Introdução à Teologia. Não é o básico, mas você vai aprender a introdução de cada matéria para que você possa entrar aí num curso básico, ou quem sabe já ter uma noção de quando for para o seu seminário. E aqui hoje eu separei 6 de 12 matérias. Vocês estão vendo aí no quadro, são 6 de 12 matérias que nós vamos estudar posteriormente. A primeira matéria que eu quero falar com vocês é a matéria da teologia em geral. A teologia que é o estudo sobre Deus. Eu botei aqui o estudo de Deus, mas é o estudo sobre Deus, sua divindade, sua eternidade, seus atributos, sobre o propósito de um Deus criador e muitas outras coisas você vai aprender na questão da teologia. E tem outras áreas da teologia que também eu vou estar falando com vocês sobre a área da teologia sistemática, a área da teologia exegética, a área da teologia natural, a área da teologia bíblica e muitas outras áreas que você vai aprender na questão da teologia. A outra matéria é a questão da bibliologia. A bibliologia é o estudo sobre as escrituras sagradas, sobre os livros, sobre datas, sobre tempo em que foi escrito e muitas outras coisas que você vai entender também nesse estudo chamado estudo da bibliologia. Também tem o estudo da antropologia. Antropologia é estudo sobre o homem, sobre nós, seres humanos, sobre a nossa natureza, sobre nossa vida para com um outro ser humano, sobre como fomos criados, sobre o motivo que houve para porque Deus resolveu criar um ser à sua imagem e semelhança, e nós vamos aprender também nesse estudo de antropologia. E tem o estudo de pneumatologia, que é falar sobre a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo que está sempre conosco, é o Consolador que habita no meio da igreja. Então é muito importante você entender quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na nossa percepção, nós aprendemos que é a terceira pessoa da Trindade. Então, se teologia fala de Deus, a pneumatologia fala do Espírito Santo. E logo após nós também vamos falar sobre cristologia, que é a doutrina de Cristo, sobre a divindade de Cristo, também Cristo como ser humano que habitou entre nós, sobre a vida de Cristo, sobre a doutrina de Cristo. E o último, a gente fala sobre a martiologia, que é a questão do pecado, a origem do pecado, o que é o pecado, e são essas coisas que naturalmente nós vamos estar falando nesse curso em vídeo. Então hoje, definitivamente, eu falei aqui sobre 6 matérias, mas eu não vou falar das 6 matérias, eu vou falar apenas de uma matéria dessa daqui, para nós começarmos a estudar. Então a primeira matéria que eu vou falar hoje é a matéria da teologia. Vamos falar um pouquinho sobre teologia, o que é teologia, para que estudar
teologia, porque precisamos da teologia. Amém? Nós vamos estar falando aqui de coisas muito interessantes sobre a questão da teologia. Então eu vou apagar os demais aqui, que eu falei numa prévia, apenas deixando a teologia hoje exposto. Vou deixar apenas a questão da teologia. Então a primeira coisa que eu quero falar para você é uma pergunta que as pessoas fazem. O que é teologia? O que é teologia? O que é teologia para você? No meio do povo evangélico em geral, sempre existiu a teologia. Até aqueles que não aceitam a questão teológica, eles praticam, eles fazem na prática a teologia. Que no momento que você procura conhecer quem Deus é e quem é Deus, você está fazendo na prática a teologia. Então, o que é teologia? Teologia, como eu disse, é o estudo. Aqui eu botei o estudo de Deus para abreviar, mas você pode botar estudo sobre Deus. E ele é derivado de duas palavras gregas, que é a palavra Theos e a palavra Logos. São duas palavras. Theos se refere à questão da divindade, sobre Deus. Em algumas religiões eles falam a questão de deuses, de divindade, mas nós colocamos aqui para Deus. Como Theos é uma palavra grega, naturalmente original do grego, o grego ele sempre foi muito místico na questão da divindade. Então esse estudo se refere à variedade de deuses. Mas nós usamos a prática da teologia para estudarmos o Deus único e verdadeiro. E a palavra logos, que quer dizer palavra ou estudo. Isso quer dizer que na teologia nós estudaremos a pessoa de Deus. Então Deus é o ser que é estudado diretamente na teologia, e a teologia ela abrange todas as demais áreas das matérias. Por exemplo, todas as matérias que eu coloquei aqui no início, referindo desde de teologia, cristologia, armatiologia, pneumatologia, essas matérias são todas vinculadas ao estudo da teologia. Dá para entender? Eu creio que você pode entender o que eu estou falando. Então vamos aqui apagar. Eu creio que eu já respondi aqui sobre o que é teologia. A teologia ela abrange diversas divisões. Ela tem divisões. Ela tem divisões e nós vamos escrever algumas divisões importantes da teologia. Mas, por exemplo, nós temos a teologia esse nome já está familiar, exegética. Teologia exegética. O que seria isso? Teologia exegética. A palavra exegética, na realidade, é uma palavra referente que se tira do texto. Você vai buscar dentro de um texto, dentro de uma teologia, dentro daquilo que você está lendo, as verdades. As verdades contidas no texto. E
Isso na questão teológica. Você pode buscar a exegética bíblica, mas também tem a exegética da teologia. Por quê? Porque a teologia abrange várias áreas. E nem tudo que abrange da teologia é definitivamente bíblica, porque tem coisas que são chamadas de extra-bíblico, porque estão além das escrituras e não estão escritos nas escrituras, e você busca pela exegética conhecer melhor e a vericidade daquilo que você está lendo, daquilo que você está se informando. Por isso eu chamo de teologia exegética, tirar verdades contidas no texto. Então essa é a primeira divisão que eu coloco da teologia. Isso é importante para você que está vendo esse vídeo, que você, ao pegar um livro teológico, ao ir para um seminário ou para uma faculdade de teologia, você vai sempre procurar a exegética daquilo que você está estudando. E vai ver a veracidade, vai aprender com respeito àquilo que você está lendo, se aquilo ali é realmente verídico ou se é apenas uma história, ou apenas uma comparação, ou uma mitologia, ou uma coisa que não tenha veracidade exegética, que não tenha verdade, que seja apenas história sem nenhum conteúdo histórico. A outra é a questão da teologia histórica. Teologia histórica. Baseado na anterior, que é a teologia exegética, a histórica é a que conta a história real dos acontecimentos, tanto bíblicos como extra-bíblicos. Por exemplo, nós podemos falar da história do povo de Israel. Quem aqui já leu a história de Israel, que a origem de Israel está em Abraão, né? A promessa que Deus fez a Abraão. Então, Israel vem de Abraão, por exemplo. Abraão, que é o patriarca, depois de Abraão nasce Isaac, e com Isaac vem Jacó ou Israel. Porque o nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel após ele ser abençoado naquela luta que ele teve com o anjo. Então, a história de Israel se abrange da semente de Abraão. Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Aí você fala, mas Isaac teve 2 filhos. Teve primeiro Esaú e depois Jacó. Mas o escolhido acabou sendo por questões de plano de Deus, embora as pessoas falem, mas Jacó foi trapaceiro, Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, mas através de Jacó se cumpre as descendências que são chamadas de 12 tribos de Israel. Eu não vou relacionar agora a questão dos 12 filhos de Jacó, porque o meu tempo não vai dar para isso, mas uma outra oportunidade, talvez na aula de história, que a gente vai chegar a uma área de história bíblica, mas isso é muito mais para frente, nós vamos relacionar isso aqui
corretamente. Então, estou dando aqui um exemplo de comparação da questão da teologia histórica. Nós estamos falando aqui da história de Israel. Aí a gente vai falar sobre a história desde o nascimento, das 12 tribos, até o cativeiro, egípcio, que provavelmente entre 400 anos, depois Deus usa seu servo Moisés para poder ir lá e libertá-lo do cativeiro egípcio, e eles voltam para o Sinai, para ali aquelas regiões do Sinai de Midian, por aí, e dali eles vão formando a nação de Israel. Mas a outra questão da história também, da teologia histórica, abrange a questão da igreja. Quer dizer, a gente pode falar sobre também a história da igreja. A igreja começa em Atos. Quando Jesus é assunto aos céus. Quando Jesus ele sobe ali no meio daqueles que estavam olhando ali, estava nascendo a igreja. As pessoas falam, mas a igreja começou em Atos 2, lá no Pentecostes. Não, a igreja começou no momento em que Cristo subiu de volta para os céus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, começa o avivamento, o derramamento literal do Espírito Santo na vida dos discípulos que se espalham na pregação do Evangelho, e aí vira uma igreja que está se espalhando pelo poder do Espírito Santo. Então, vocês já entenderam o que é teologia histórica. Então, deixa eu apagar aqui e nós vamos para a próxima. A próxima é a teologia bíblica. Teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é uma teologia sugestiva a respeito das doutrinas bíblicas. Falamos talvez você esteja até ruim aí para entender aqui o que eu estou escrevendo, estou com o giz já um pouquinho aqui, mas vamos lá, vamos melhorar aqui. Falamos de doutrina bíblica. E essa é uma doutrina de nível universal. A doutrina bíblica, a teologia bíblica que se refere à doutrina bíblica, ela não muda e ela nunca vai mudar, porque ela é a fonte da realidade da fé cristã. Nós vivemos por aquilo que nós aprendemos, a questão da doutrina bíblica. Então, meus amados, a questão da doutrina da Bíblia é muito importante, porque nós encontramos ocorrências que são tiradas da Bíblia, tanto na questão do Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Há pessoas que dizem
que nós, cristãos do século XXI, não podemos dar veracidade ao Antigo Testamento. Meu irmão, toda a Bíblia é inspirativa, é a palavra de Deus, que nós temos que cumprir aquilo que é ensinado nas Escrituras. Há algumas coisas que foram referentes ao povo de Israel que nós não trouxemos para dentro da igreja, mas dentro das demais coisas, tudo aquilo que se refere à questão de ensino tem que ser baseado tanto na Bíblia como no Antigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento há muitas profecias no Antigo Testamento que ainda estão se cumprindo na época que a gente está vivendo, que não se cumpriu naquela época, está se cumprindo agora. Há muitas profecias da Bíblia que ainda são atuais, aquelas que você lê lá em Isaías, lê lá em Zacarias, lê lá em Ageu, são coisas que podem e que devem estar acontecendo agora em nossa época. Então a Bíblia ela não é ultrapassada nem porque ela é Velho Testamento, nem porque ela é Novo Testamento. A Bíblia é a palavra universal, a doutrina universal, e ela nós devemos praticar. Por isso temos a teologia bíblica. Aqui mais uma aqui é a questão da teologia sistemática. Vou botar aqui teologia sistemática. Opa! Teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Essa teologia aqui, ela emprega todas as matérias de forma sistemática. Aquilo que nós estamos estudando aqui, por exemplo, é um sistema de estudos que nós vamos colocar uma ordem para entendermos cada ponto da teologia. Por isso chamamos de sistemática, que quer dizer com a teologia do sistema, aquilo que vai por ordem sistemática. Então ela é teologia sistemática. Essa teologia ela abrange todos os estudos que nós já falamos aqui anteriores. Tudo aquilo que a gente já falou sobre a questão das teologias, que a gente fala das matérias teológicas, isso entra na questão da teologia sistemática. Sistema de norma para estudarmos a teologia. Isso é a parte mais simples de falar para você sobre essa teologia, que é muito relacionada. Por exemplo, tem um livro na CPAD antigo, do Doutrinas Bíblicas. É muito bom. Também tem um livro também antigo da CPAD que é estudando as doutrinas da Bíblia. E tem também o cristianismo através dos séculos. Então tudo isso aí é muito importante para você que é estudante da palavra. Uma outra teologia é a teologia dogmática. Teologia dogmática. O que é teologia dogmática? Isso aqui fala a respeito de credos, liturgia, a outra coisa também é apologética. O que é apologética? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho. Aqui, ó, apologética. Apologética. A gente aprende aqui um montão de coisa sobre a questão também da ética.
tudo você aprende na questão da teologia dogmática, porque você vai aprender sobre o credo da igreja, a liturgia da igreja, a apologética, que é a defesa da doutrina da igreja, e a ética, que é a questão de como você usa esses termos sem, de alguma forma, você desrespeitar o costume e os ensinos de outras religiões, mas usando a palavra para alertar, para ensinar e para mostrar as verdades através da ética. Nunca sair da ética, porque o que tem acontecido atualmente no meio evangélico, infelizmente, que é uma questão de falta de ética, nós usarmos palavra para falarmos contra a religião de tal, sem termos nenhuma base, sem conhecermos. Como nós podemos falar do espiritismo se nós não conhecemos o espiritismo? Nós falamos apenas por aquilo que nós lemos em livros evangélicos. Por isso que eu, particularmente, talvez você possa se escandalizar comigo, eu tenho literatura espírita e eu leio e eu percebo tanto as partes prós como as partes contra dessa doutrina. E eu sei que tem muitas coisas que são definitivamente contra a verdade das Escrituras Sagradas. Mas eles têm os seus pensamentos, a sua filosofia, da mesma forma somos nós. Mas nós temos como base unicamente defender a nossa fé. E a nossa fé nos ensina a adorarmos a Deus, a vivermos para Deus, a crermos em Deus como nosso único como único ser criador de todo o universo. E a próxima agora, então os irmãos entenderam aqui, credos, liturgia, apologética e ética. Nós temos que tomar cuidado, ética também falando a respeito de igreja. Por exemplo, você chegar numa igreja aí, você sair da ética, querer doutrinar a igreja, se ela tem um pastor para fazer isso aí, quem ensina aquela igreja é o pastor daquela igreja. Você pode ser o mensageiro de Deus, mas quem tem que falar de doutrina, de costume naquela igreja é o líder daquela igreja. Então nós temos que... Então tem certas coisas que saem da ética. Você pegar, subir no púlpito, bater no púlpito com raiva, pegar o microfone e sair correndo para lá e para cá e tal, e gritar. Isso tudo é questão de emocionalismo e às vezes uma total falta de ética. Não estou dizendo aqui que Deus não possa usar você, Deus pode te usar, mas nós temos que ter cuidado para não desrespeitarmos a denominação e a igreja a qual estaremos indo. Amém? Deus abençoe. Vamos falar também aqui da questão da teologia prática. Essa daqui eu já falei um pouquinho dela. Teologia prática. Teologia prática, essa daqui nós vamos viver ela na prática. Por exemplo, formar sermões é uma prática teológica. Sermões, isso aqui, ó, sermões. Ou você pode botar assim, pregação. Você escrever um sermão, uma pregação, fazer um esboço de sermão, é uma teologia prática. Por exemplo, fazer missões. Missões também é uma teologia prática. Fazer missões é uma teologia prática, que você está fazendo a obra na prática. Então, missões é uma teologia prática. Então, é uma prática. Por exemplo, a administração. A administração de uma igreja é uma
teologia prática, você está administrando uma igreja, está ensinando o povo a viver as verdades contidas na palavra de Deus, você está praticando a teologia na administração, na liderança de um departamento. Você pode não ser o pastor da igreja, mas você está na liderança de um grupo de jovens, num grupo de irmãs, num grupo de evangelismo, num grupo de louvor, em um coral, por exemplo. Você está praticando a teologia. Então, essa é a teologia prática. E para encerrarmos hoje a nossa primeira aula sobre a questão da teologia, nós vamos falar sobre a questão da teologia natural. Teologia natural. Teologia natural. O que seria isso, teologia natural? Isso aí se refere a entender que somos dependente unicamente de Deus. E entendemos nisso aqui que nós temos a certeza de que Deus se encontra revelado em toda a natureza humana. Por exemplo, nós mesmos, seres humanos, temos em nós a natureza de Deus, porque Deus soprou sobre nós o fôlego da vida e nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, de forma natural, nós entendemos Deus através da nossa vida, através daquilo que praticamos, nós conhecemos e entendemos naturalmente a Deus. Meus irmãos, muito obrigado aí, você que vai assistir esse vídeo. Eu quero que nessa tarde, hoje, sexta-feira, você tenha um resto de tarde abençoado. E eu quero dizer que esses vídeos vão estar disponíveis. Você que quiser adquirir, você poderá nos contatar no nosso WhatsApp, você poderá falar diretamente conosco, ligando. Você quiser que a gente vá aí na sua igreja, nós vamos. Nós não cobramos um centavo, eu não cobro um centavo para estar aí na sua igreja. Eu levo o material que tiver para que vocês possam ajudar o nosso ministério, e se você quiser nos ajudar, nós estamos aí, mas eu não cobro um centavo para poder ir na sua igreja para falar as verdades contidas na Bíblia. Deus abençoe e até a nossa próxima aula, continuando sobre o tema teologia. Aí na próxima aula nós vamos entender um pouquinho sobre os nomes de Deus, vamos entender um pouquinho sobre os atributos de Deus. Então, como é uma introdução, nós não vamos falar de forma muito profunda, mas vamos falar de uma forma que você entenda bem, em nome de Jesus. Deus abençoe, até a nossa próxima aula.